Meus irmãos, a nossa alegria e gratidão a Deus em poder nesta noite ser um dos instrumentos, eu digo um dos instrumentos porque aqui em nossa retaguarda tem muitos instrumentos de Deus e que poderiam estar aqui hoje também sendo um portador da palavra do Senhor para nós esta noite. Mas eu louvo a Deus por este privilégio de uma vez mais estar aqui com os irmãos e poder ser o portador da palavra de Deus para os vossos corações, e espero em Deus e consiga transmitir aquilo que Deus nos falou. Quero também externar minha gratidão ao nosso pastor, que por motivo de saúde não pôde estar aqui, mas que nos confiou esta grande missão, porque hoje, irmãos, é o culto de terça-feira, onde nós viemos de casa para ouvir o nosso pastor, não é? E viemos aqui para ser alimentados, e somos muito bem alimentados pela palavra de Deus, e não é fácil essa missão, não é? E não é fácil a missão que hoje estamos a executá-la. E louvar a Deus pela vida do nosso pastor aqui, as mesas que estão aqui representadas e os pastores. E peço à igreja as orações, que os irmãos orem por nós, para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu quero compartilhar com a igreja esta noite e um texto que já meditei alguns meses atrás e já tive a oportunidade de ministrar alguma coisa acerca desta passagem. E quando recebi esta missão, fui rever esse esboço e acrescentar aquilo que o Senhor nos direcionou para esta noite. Foi o texto que ardeu no coração e eu espero que possamos transmitir tudo o que o Senhor nos passou. Então, quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos, e por coincidência é o livro que o nosso pastor está estudando conosco, mas é Atos 12. Deus me livre de ficar em Atos 12 que ele está, né? Atos capítulo 12, e nós vamos ler 11 versículos, 11, do versículo 1 até o versículo de número 11, que diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos e soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade.
a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto conhecido, e esse texto, muito lido também, e de uma história belíssima acerca da Igreja do Senhor. Tem Pedro aqui, e da ação de Deus nessa história, envolvendo este grande personagem, este grande homem, este homem que liderava a Igreja do Senhor nesses dias, e o Senhor fez uma grande intervenção para o tirá-lo, como o texto narra, de uma prisão. E, meus queridos irmãos, esse texto aqui nos apresenta os planos de Herodes. Herodes fez planos para enfraquecer a igreja. Herodes fez plano também para prender a liderança da igreja e, com isto, consolidar o seu poder político. Na narrativa do texto, nós vamos perceber que ele mata a Tiago. Um dos apóstolos também ele mata a espada. E a Bíblia diz que isso lhe pareceu bem o que ele fez. E é interessante que, por conta disto, ele, do apoio e do que isto representou para ele sobre a questão da reação do povo para com a sua ação de matar Tiago, ele prende agora Pedro e planeja fazer com Pedro a mesma coisa que fizera com Tiago. Porém, irmãos, uma verdade de Deus eu já aprendo aqui, que da mesma forma que estava nos planos de Pedro matar Tiago, e de fato ele executou Tiago, e por que ele conseguiu executar Tiago e matá-lo? Porque também estava nos planos de Deus que aquele seria o último dia de vida de Tiago. Então ele só consegue executar porque estava na agenda de Deus. Eu aprendo aqui ser o último dia de Tiago. Porém, da mesma forma que Herodes planejou matar Pedro, fazer a mesma coisa como fizera com Tiago, estava nos planos de Herodes executá-lo, mas na agenda do céu não estava. Na agenda de Deus estava que Pedro não morreria naquele dia. Então, por não estar na agenda de Deus, os planos de Herodes foram frustrados. Aleluia! Você pode dizer amém por isso, irmãos? Então, eu aprendo aqui, em resumo, que os homens podem planejar, os homens podem dormir planejando, acordar planejando alguma coisa contra nós, ou alguma coisa contra a igreja de Deus, mas só logrará êxito se Deus permitir, ou se estiver nos planos de Deus aquilo também. Mas se não estiver nos planos de Deus, os planos dos homens serão frustrados. Então já leve daqui desta noite de Deus esta palavra. Alguém pode até ter a sentença pronta na mão, alguém pode até já estar com a questão já para executar, porque lavrou-se assim na mão dos homens e assim acontecerá. Depende. Eles podem ter feito, podem ter batido o martelo, mas a última palavra,
Glória a Jesus. Se você não der glória, eu vou aí para lhe ajudar. A última palavra é de quem, irmãos? De Deus. Aleluia. A última palavra é de Deus a seu respeito, a meu respeito, a respeito da igreja. Aleluia, porque nós temos, como diz o hino, um dono, e o nosso dono é Deus. Quem dá glórias a Deus por isso? Então, Herodes fez planos para enfraquecer a igreja. Herodes prendeu a liderança, prendeu Pedro, prendeu Tiago, matou, prendeu Pedro também. E com tudo isto para consolidar o seu poder político. Porém, ele não logrou êxito em Pedro. Isto nos mostra que Deus não apenas observava as ações de Herodes, mas também nos mostra no texto. Deus permitiu Herodes planejar, mas o texto nos mostra que Deus veio para intervir na ação de Herodes. E, meus irmãos, eu aprendo aqui nesse texto, em um contexto de igreja, primeiramente aqui colocando, que os planos dos homens é calar a igreja de Deus. Os planos dos homens, assim como Herodes, era calar a igreja do Senhor. Por isso que ele, depois que matou Tiago, quem era a próxima liderança, que se ele conseguisse matar, ele acharia que acabaria com a igreja, ou calaria a igreja do Senhor naqueles dias. Pedro, que era a principal das lideranças daquela igreja, da igreja primitiva naqueles dias. Então a sua intenção era executá-lo, e ele preparou tudo, porque ele queria, Herodes, popularidade. Ele queria com aquilo também impor medo à igreja do Senhor naqueles dias. E, meus irmãos, como eu disse outrora, nenhum plano do inimigo, e este plano sendo visível ou invisível a nós, porque há planos que nós não vemos, que são feitos sem que nós possamos vê-lo, de repente chega às sentenças ou à execução de tal plano, mas para nós os planos, eles sendo visíveis a nós, ou invisível, ou visível, ou invisível, a Deus nada é invisível aos seus olhos, porque Deus, ele vê tudo e vê todos. Então, nenhum plano do inimigo é invisível para Deus. Eu anotei aqui que ele vê, conhece, e uma coisa boa para a gente dar glória a Deus, ele já tem a resposta para os planos dos inimigos. Aleluia! Não adianta se levantar contra a igreja do Senhor. Não adianta planejar contra a igreja do Senhor. E parece-me que, fazendo um paralelo com este Atos 2, nós estamos vivendo dias como estes, de muitos e muitos planos para barrar a igreja de Deus, para frear o avanço da igreja do Senhor. Porém, irmãos, se esquecem estes Herodes, que a igreja ela tem um dono, que a igreja ela tem um guia, que a igreja ela tem um Senhor soberano que está assentado no mais alto e sublime trono e cuida da sua igreja. Cadê a mão da igreja do Senhor? Levante a sua mão e dê glória ao Deus que você serve. Então, fique em paz. E também dizendo sobre esta passagem no individual, descanse o coração, descanse a sua alma, descanse e dê glória a Deus e o adore independente das coisas que você esteja a enfrentar, quer seja enfermidade, quer seja coisas materiais, quer sejam lutas diárias, descanse, que por maior que seja o plano do inimigo, eu lhe garanto, pela palavra de Deus, que Deus está vendo tudo e já tem uma resposta pronta sobre esta causa. De glórias a Jesus por isso. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos garante que não adianta planejar, não adianta forjar,
Não adianta fazer projetos contra a igreja, contra a sua vida, porque Deus não permite que estas coisas, se não estiver dentro de sua vontade, do seu querer, esses projetos, esses planos, essas armadilhas, tudo o que fizer será frustrado. E eu quero ler com os irmãos no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8 e no versículo de número 10. Há uma verdade de Deus nesse texto, aleluia. Eu se puder colocar numa versão que fala de planos, glória a Deus, glória a Jesus, aí fala conselhos. Mas olha o que diz Isaías capítulo 8, versículo 10. Mas mesmo que vocês criam o que, irmãos? Estratégias, planos. O Senhor está dizendo, mesmo pela boca de Isaías, mesmo que vocês criem estratégias, mesmo que vocês criem planos, estas serão o que, irmãos? Frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está o que, irmãos? Conosco. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Volta a tela para a gente rever esse texto que é maravilhoso. Mesmo que vocês, isso era Isaías falando acerca dos inimigos do povo de Deus. Mesmo que vocês criem estratégia, pode criar a estratégia que quiser, pode fazer a estratégia que você imaginar, aleluia, mas essas estratégias serão frustradas, garante o Senhor. E diz mais o Senhor, mesmo que façam planos, projetos, arquitetem o que quiser contra a igreja, contra você, contra a minha vida, contra a sua, não terão sucesso, porque conosco está o Emanuel, o Deus que está conosco. Quem dá glórias a Jesus por isso? Então, meus irmãos, Herodes tentou, porém os seus planos foram frustrados. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. Planos de homens e a ação de Deus, a resposta de Deus. A segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, desse texto, está no capítulo 12, no versículo 5. No capítulo 12, versículos do 1 ao 4, nós vemos aqui o plano dos homens, o plano de Herodes contra a igreja. Agora, no capítulo 12, versículo 5, por gentileza, projeta em tela, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Aí aqui eu gosto dessa parte do texto. A próxima tela mesmo. Mas a igreja fazia o que, irmãos? Contínua oração por ele a Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Herodes fazia os planos para matar Pedro. Já estava tudo pronto. Herodes tentou de tudo para impedir a igreja de avançar. Planejou tirar a vida do apóstolo Pedro. Mas aí uma coisa ele não conseguiu parar e nem impedir. O que foi que ele não conseguiu impedir nem parar? A oração da igreja, que não era intercalada. Olha o texto em tela, bota o texto em tela, por gentileza. Diz que a igreja fazia o que, irmãos? Contínua oração. Entrava turno, saía turno, era de manhã, era à tarde, era à noite, a igreja orando, pedindo a Deus pela vida de Pedro, enquanto Herodes usou guardas. Anota isto aí. Enquanto Herodes usou guardas, fez o plano e usou guardas, a igreja usou a oração. Enquanto Herodes usava guardas, a igreja usava o que, irmãos? A contínua oração. A igreja não tinha armas físicas. A igreja nesses dias não tinha influência política. A igreja nesses dias, olhando a situação desses dias, não tinha o poder para tirar
a força Pedro da prisão, a igreja não poderia entrar na prisão para o arrastá-lo dali, mas a igreja não tinha armas, a igreja não tinha influência política, a igreja não tinha esta força assim de invadir aquela prisão, mas a igreja se utilizou naqueles dias de uma força que não precisa de armas, que não precisa de influência de ninguém. A igreja naqueles dias dobrou os joelhos e apresentou aquela causa a Deus, aleluia. E aqui vai uma palavra de Deus para você. Você pode não ter nome, pode não ter ninguém por você, você não pode ter influência nos lugares, você pode não ter ninguém que responda por você, que lhe defenda, mas eu vou lhe garantir pela palavra de Deus essa noite, para você adorar o Deus que você serve. Você tem um Deus grande e poderoso, que age, que vai aonde ninguém vai, que pega o que ninguém pega, que surpreende, que é Deus de surpresas. E eu já vou profetizar uma palavra de Deus para você. Aguarde a surpresa de Deus. Você está orando? Deus vai agir nesta causa para te dar a vitória que você precisa. Ô irmão, levanta a tua mão mais alta aos céus e dá glórias a esse Deus que se revela pela sua palavra. Confie no Senhor que você serve. Você não precisa de ninguém por você. Tem coisas que às vezes nós precisamos e Deus usa homens influentes para nos ajudar, mas tem coisas que é só Deus que faz, está entendendo? Porque vai ser uma glória tão grande, vai ser um estrondo tão grande, quem vê não vai acreditar. Aí a glória vai ser para Deus, não vai ser, foi fulano que me ajudou. Você vai dizer, meu irmão, não foi, mas quem foi? Foi fulano? Foi não, mas ele é lá de dentro, mas não foi ele. Quem foi? Foi o meu Deus. Eu orei e ele entrou lá, eu orei e ele agiu e virou a causa ao meu favor. Dê glória a Deus pela palavra que está sendo revelada ao seu coração. Então, meus amados irmãos, enquanto Herodes usava os guardas, a igreja usava a oração. A igreja não tinha armas, a igreja não tinha influência, mas tinha joelhos no chão. Você quer ter vitória? Joelhos no chão. Se você veio atrás de uma resposta de Deus esta noite, Deus está dizendo, dobre os joelhos, me apresente a causa, porque eu agirei em teu favor. E olha o que diz Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B de Tiago, é um texto conhecido, mas somente a parte B do versículo. Ele diz, a oração feita por um justo, ela pode o que, irmãos? Muito em seus efeitos. E eu fui olhar o que significa esta palavra efeitos. A palavra efeitos, ela significa ser eficaz. A palavra efeitos significa atuar, produzir, mostrar poder. Então a oração feita por um justo, ela revela poder, ela mostra poder, aleluia. Esta oração que você está fazendo por esta causa, ela vai manifestar o poder de Deus sobre esta causa. Ô irmão, dê glória a Jesus, irmão. Aleluia! A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando a coisa aperta, quando os planos são grandes contra nós, o Senhor tomou a boca do profeta Jeremias. Olha que versículo conhecido também, anotei aqui. Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. O Senhor diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. É coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes. E é coisas grandes e firmes. E ainda coisas que tu não sabes, hein, irmão? Prepare que vai ser muito mais. Você está pedindo uma ação, Deus vai fazer e vai te dar ainda mais. Prepare-se que está chegando coisas grandes e firmes que você nem sabe, aleluia.
Essa sua oração por esta causa está gerando algo grande de Deus, coisas grandes, coisas firmes, coisas extraordinárias, que você nem sabe, mas está chegando da parte de Deus. E todo plano do inimigo será frustrado, frustrado, frustrado. Eu vou dizer outra vez para tu dar glória a Jesus: frustrados com as coisas grandes e firmes de Deus. O que é a oração? O que a oração destes irmãos proporcionou em Atos 12, 5? A oração, ela foi aqui a resistência espiritual. E que resistência poderosa é essa, irmãos? E esta oração que se tornou uma resistência contra os planos de Herodes. Nós vamos ler na frente o que foi que esta oração fez. Herodes planejou, traçou um planejamento. Ele conseguiu executar e ficou todo fofo. Já que eu matei Tiago, Pedro, quem me impede? O poder é meu. Eu que sou o manda-chuva aqui. Eu quem dito aqui as coisas. E vai dar certo. Mas a igreja fazia o que, irmãos? Contínua oração por ele. Aí Herodes planejou tudo, prendeu Pedro, mas não conseguiu impedir a igreja de fazer o quê? De orar. Quem impede a igreja de orar? Se fechasse a igreja hoje aqui, lançasse uma lei, agora os templos serão todos fechados. A gente não orava aqui, mas orava onde? Em casa. A gente vai passar nas casas para ver se as famílias crentes estão orando. Aí a gente não orava em casa, mas quando estivesse no ônibus, com o olho fechado, a boca parada, mas a mente: Jesus, quem impede a gente de orar? Aleluia. Caminhando, orando, correndo, orando, trabalhando, orando. Quem impede a igreja de orar? Quem impede? Quem impede? E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, irmãos. Ore que vai dar certo. Ore que Deus vai intervir. Ore que as portas se abrirão. Ore que as correntes cairão. Ore que Deus vai na sua frente, vai endireitar tudo, vai colocar tudo no lugar. Ore que não tem plano, se não estiver no projeto de Deus, esses planos serão frustrados para que o nome do Senhor seja exaltado. Herodes não conseguiu impedir a igreja de orar. A igreja orou. Aí ele não conseguiu impedir outra coisa. Que guardou Pedro na prisão, colocou 16 soldados, e colocou soldados até dentro onde Pedro estava, amarrado a ele. E adiantou. Quando a igreja orou, o que foi que aconteceu? A oração provocou uma intervenção sobrenatural. Aleluia. Eu vou repetir outra vez. A oração provocou uma intervenção sobrenatural. Aguarde a intervenção sobrenatural de Deus. Eu vou dizer outra vez: aguarde a intervenção sobrenatural de Deus. E eu vou repetir uma fala que já disse aqui, profética, sobre a sua vida. Alguém vai perguntar: como foi isso? E você vai dizer: foi a intervenção sobrenatural de Deus. Dê glória a Deus que se revela pela sua palavra. Olha o que aconteceu no capítulo 12, no versículo 6 ao 11. Deus enviou um anjo, e esse desceu à prisão, aonde Pedro estava. Não pediu permissão, desceu. Não precisou que ninguém abrisse portão, desceu e entrou. Aleluia. E quando chegou na prisão, olha, e eis que sobreveio um anjo do Senhor. E o que estava escuro, o ambiente todo escuro, ele
resplandeceu uma luz na prisão. E quando ele entra na prisão, versículo, tela seguinte, bota a tela, próxima tela. Ele tocou em Pedro no lado e o despertou. Pedro estava o quê, irmãos? Dormindo, irmão. Porque crente é assim. Por que crente é assim? Pedro conhecia o Jesus que servia. Quem não conhece o Jesus que serve, fica doido, correndo doido. Meu Deus, e aqui e acolá para receber uma profecia, para ver se Deus fala alguma coisa. E quando Deus se cala? Porque a igreja fazia contínua oração, Pedro estava preso, mas antes do anjo chegar, você não vê Deus dizendo, Pedro, tenha calma, fica aí, descanse, durma. Pedro dormia. Olha, irmão, dormia que roncava na prisão, não sei, né? Aqui, ó. Lá dormindo. Imagina os soldados vendo aquela cena. O cara lá preso. Aqui, amanhã vai para a forca, vai para a espada, dormindo, irmãos. É o crente que confia no Senhor, irmãos. Quem confia no Senhor, descansa nele. Aleluia, acalme o seu coração. Diga esse vaso aí que está do seu lado, diga ele, acalme o coração, meu irmão. Diga ele, acalme. Descanse, aleluia, no Senhor. Glória a Jesus. Descansa no teu Deus. Aleluia. Mas pastor, eu estou dentro de uma prisão, estou vendo, eu estou acorrentado, sem saída, irmão. Além das correntes nas mãos de Pedro, nos pulsos de Pedro, havia portões e ainda tinha um portão grande de ferro. Quem poderia tirar Pedro dali? Quem poderia arrancar Pedro dali? Isso significa situações que enfrentamos, que nos vemos sem saída, irmão. Não vemos a porta de saída. Olhamos para um lado fechado, olhando para o outro fechado, para trás fechado, da frente fechado. É como Israel, de frente do Mar Vermelho. Aleluia. Mas a palavra de Moisés naquele dia foi: os egípcios que vocês estão vendo aí, vindo atrás de vocês. Olhe para eles, olhe para eles. Esses nunca mais vocês verão. Vocês vão se calar com o que Deus irá fazer aqui hoje diante dos vossos inimigos. Aleluia, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Dê glória a Ele, dê glória a Ele. Está fechado, você serve a um Deus grande. O mar é revolto, você serve a um Deus grande. A porta é de ferro, você serve um Deus que abre portas e que fecha, mas que abre. Você serve a um Deus que abre Mar Vermelho. Você serve a um Deus grande e poderoso. E eu quero lhe dizer, Deus vai entrar com providência para fazer um milagre grande. E não tem porta de ferro que vai ficar diante de você, nem da igreja de Deus. Quem pode levantar a mão e adorar o Deus dos céus esta noite, pela revelação da sua palavra? O segredo é descansar. A gente canta tanto, né? Tem um hino até que diz, o segredo é descansar, né? E a gente não descansa, irmão. E quando se vê atados, quando se vê preso pelas circunstâncias sem saída, nós esquecemos que temos um Deus que vai fazer já já o que você vai ver aí. Por causa da oração. Irmãos, Herodes pode planejar o que quiser, mas ele não pode fechar a tua boca. Ele não pode lhe impedir de dobrar os joelhos, de orar, até em pé, deitado, seja lá como for. Pedro dormia, irmãos. Dormia. O milagre chegou, ele estava dormindo. Isso aqui reflete para nós é descansar no Senhor, que o Senhor vai mandar a sua providência e vai tocar em nós, vai dizer, levanta aí, aleluia, 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 oh glória a Jesus. E tocando a Pedro no lado, despertou e disse a ele, levanta-te, porque tem provações que nos deixam prostrados. Levanta-te. E levante depressa. Aleluia. Está chegando a hora de você levantar depressa. E você não vai precisar fazer absolutamente nada. Porque quando o anjo tocou e disse, levanta-te, Pedro não tinha chave para abrir as algemas.
O que foi que aconteceu? Caíram-lhe as cadeias das mãos. É milagre ou não é milagre? É milagre ou não é milagre, igreja? É milagre. Caíram-lhe as cadeias. O que Pedro não podia fazer, aquela intervenção divina começou a fazer. E Deus mandou um anjo ali. Isaías 43:13 diz: agindo Deus, quem impedirá? Olha o texto como é lindo. Bota na tela o texto. Me veio à mente: ainda antes que houvesse dia. O Senhor está dizendo, antes que tudo viesse a existir, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Operando eu. Operando eu. Quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Então aguarde que Deus está operando. Eu vou dizer, Deus está operando. Deus está operando. Aleluia. Esta é a mensagem que Deus me confiou esta noite para entregar à igreja do Senhor aqui. Não estava nos meus planos estar aqui, mas estava nos planos de Deus estar aqui essa noite. Não estava nos meus planos esta palavra, mas Deus fez arder esta mensagem. Todos os planos humanos contra a sua vida, contra a igreja de Deus, todos os planos humanos para envergonhar a sua vida, porque Herodes queria envergonhar a igreja, Herodes queria envergonhar Pedro, mas os planos de Herodes foram todos frustrados pelo poder de uma arma chamada oração, e Deus mandou uma intervenção naquele lugar, para mostrar a Herodes que quem manda é Ele, quem comanda é Ele, que a glória é dEle, que o poder é dEle. Dá para você dar glória a Jesus nessa noite, pela palavra de Deus. O Senhor Deus poderia se utilizar de qualquer pessoa na terra, pela oração da igreja. Mas Ele disse, não, eu vou intervir. Eu enviarei um anjo. Aleluia. Para dar uma resposta à igreja e para envergonhar Herodes. Então, meus irmãos, volta ao texto de Atos capítulo 12, versículo 6 e o 7 a seguir. E o Senhor, quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, ó irmão, nessa mesma noite, passa a próxima tela, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Esse é o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Precisou nem virar o dia, não foi? Foi na mesma noite. Você acredita que pode ser esta noite? Você está aqui hoje e Deus está lá enviando o seu anjo. Você acredita nisso, irmãos? Nesta mesma noite. Aleluia. Nessa mesma noite. Eu sinto, porque o Espírito Santo testifica no meu coração, que nessa mesma noite, há crentes aqui, recebendo do céu a intervenção divina. Aleluia. Deus, eu vou profetizar o que está descendo do céu. Deus hoje está rasgando planos de homens contra a sua vida. Deus hoje está quebrando as ferramentas, toda a ferramenta preparada contra a tua vida esta noite. Deus está dizendo, eu não vou deixar prosperar. Eu não vou deixar avançar. Sabe por quê? Levanta a mão assim que eu vou profetizar. Porque Deus hoje está quebrando o arco. Aleluia. Deus está desfazendo as lanças e Deus está queimando o carro, queimando o projeto no fogo, e está bradando aqui neste altar e dizendo, se aquiete, se aquiete, se aquiete, se aquiete, se aquiete, porque eu sou Deus que pelejo por tua causa. Dê glórias a Ele por esta palavra. Isso me faz lembrar, e eu volto já no texto que está em tela.
Quando Senaqueribe tentou contra Judá, está em Isaías, capítulo 36, salvo engano. No 37, Deus dá uma resposta a Senaqueribe. Um grande exército, ele já tinha tomado várias cidades fortificadas de Judá, inclusive uma das cidades mais difíceis de invadir, que era Laquis. E mandou um recado para Ezequias, dizendo que ia invadir Jerusalém, queria Jerusalém. Mesmo após ter recebido muita prata e muito ouro, enviado de Ezequias a ele. Mas ele disse, o meu plano é Jerusalém. Eu tomei todas as cidades, porque eu não vou tomar Jerusalém? O meu plano é Jerusalém, não é o ouro e a praia, eu quero Jerusalém. E armou o seu exército e disse que ia invadir Jerusalém, que ia dar comida, esterco e urina para o povo, e que ia humilhar o Deus do povo de Israel. Aí, irmão, prestou não. Aleluia. Aí Deus ouviu. Senaqueribe, o seu plano é esse, é? Pois eu vou mandar um recado para você agora. Escreva aí uma carta de volta para ele. Porque sabe o que foi que aconteceu? Quando a carta chegou a Ezequias, Isaías disse a Ezequias assim, Ezequias, não é sua não. Essa carta é para ele. Porque o povo não é seu, que ele está dizendo que vai destruir, a cidade não é sua. E ele está dizendo que vai humilhar o Deus. Eu disse, mas é mesmo. Isso é para ele. Aí sabe o que Ezequias fez? Foi para o templo orar. Pegou a carta, botou debaixo do joelho e disse, Senhor, aqui é. O senhor está vendo? Aí Jeová disse, escreve aí que eu vou dar a resposta a Senaqueribe. Sabe qual foi a resposta? Senaqueribe, você disse que invadir Jerusalém, né? Pois a minha resposta é essa, você nem pisar lá vai. Você não vai ter nenhum gostinho de pisar em Jerusalém. Você não vai ter nenhum gostinho de pisar lá dentro. Não, vai não. Outra coisa. Você disse que esse exército que você está aí, eu vou lhe dizer, nem flecha você vai lançar. Viu mesmo? Quando o Senhor disse, quando o arqueiro pegar aqui, eu vou quebrar na mão já. Para nem sair daí. Nem vai chegar lá. Mas antes que ele lance, eu vou quebrar aqui na mão do arqueiro. Para ele saber que no meu povo ninguém mexe. Ninguém invade as terras do meu povo, nem maltrata o meu povo. Está entendendo, Senaqueribe? E a lança eu vou quebrar também, eu vou quebrar tudo. Ninguém vai pisar lá. Você daí vai voltar pelo mesmo caminho que você chegou até aí, para eu lhe mostrar que quem manda aqui sou eu, Deus sou eu, o Deus desse povo sou eu. Até seu também, Senaqueribe. E Deus ainda disse mais, você fala muito. Vou botar um tapa-boca em você aí, para você deixar de conversar besteira. E mandei fazer um anzol do tamanho da sua venta, para lhe arrastar. Para você saber que ninguém me humilha não. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o grande, eu sou o Senhor. Então volta daí. Aí a Bíblia diz que do mesmo jeito que o Senhor mandou um anjo para levar Pedro aqui na prisão, Deus fez descer um lá e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Meu irmão, dá para você dar glória por isso? Então, com a mão erguida, continua com essa mão erguida. Senaqueribe, Herodes, seja lá quem for, vai se levantar contra ti, mas vai cair, porque esta noite Deus está rasgando projetos. Ramaia serve, cai, e está mandando livramento. Deus está mandando resposta. Quem crê nessa palavra, quem crê nesta palavra, dê glória a Jesus esta noite. Senaqueribe era o homem mais poderoso, mas Ezequias tinha joelho. Quem pode com um justo que ora? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração trouxe uma intervenção. Volta à tela. Versículo 8 a seguir. O 8. E disse o anjo, Pedro, cinge aí, cinge-te. Coloca esse cinto. Coloca as sandálias. Coloca a tua capa. E me segue.
Aleluia. Aí Pedro vai seguindo o anjo. Sabe o que é que isso aqui fala, irmãos? Fala da orientação de Deus, da guia de Deus. A intervenção chegará esta noite. Eu não estou dizendo isso para lhe emocionar, estou dizendo o que estou sentindo de Deus. A intervenção, para você que está aqui, para você que nos assiste, ainda esta noite, a intervenção de Deus. E Deus vai te dar a guia de como você vai caminhar para romper as portas, aleluia, e o portão de ferro. E disse o anjo: cinge-te, calça e sandálias, que a estrada é longe, Pedro. Tem que estar calçado. Quem arranca nossas sandálias, quer botar um ponto na nossa Jeová, pronto, o Senhor só vai até aqui. Aí Jeová disse: não, cinge-te. Coloca o cinto aí, que tem chão para frente. Coloca as sandálias que tu vai caminhar muito na terra ainda, dos viventes. Coloca a tua capa, Pedro, e me segue. Aí, bota a tela próxima. E disse-lhe mais: lança a capa e segue. Bota outra tela. E saindo seguia. E não sabia que era real. O negócio é tão grande, irmão. Tão extraordinário que Pedro disse: será que eu estou sonhando, irmão? E que estava sendo feito por um anjo ou pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha aqui. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e vai passando, a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Era a última porta que dava para a cidade. E agora? E agora? Olha o que aconteceu. A qual se lhe abriu. E tinha coisa automática lá, eletrônico, obrigado. Tinha coisa eletrônica naquele tempo. Mas quando Deus quer, a porta se abre. Se não tiver, Ele coloca. Porque Deus traz à existência aquilo que não existe, quando quer lhe abençoar. Ainda esta noite, irmão, se tu estás recebendo essa palavra do céu, o Senhor está dizendo: ainda esta noite, essa porta grande de ferro, tu não vai pegar nela, não vai pegar no trinco, não vai mandar fazer chave, tu não vai pedir ninguém para abrir, tu não vai clamar alguém, tu não vai se rastejar alguém. Essa porta de ferro vai, automaticamente se abrir. Oh glória, oh glória. Cadê o glória desta igreja? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh meu Jesus. E me veio um versículo à mente que foi dirigido a Ciro. Mas eu posso pegar este versículo e pensá-lo e aplicá-lo aqui para nós esta noite. Olha o que o Senhor disse a Ciro e que nos diz aqui hoje. Isaías 45. Bota o versículo número 2, Isaías 45, 2. Se você crê, isso que acontecerá, está acontecendo hoje. Ainda esta, eu irei adiante de ti. E endireitarei os caminhos tortos. E quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quando a porta abrir, a porta de ferro se abrir, que tu botar fora assim o peito, assim, graças a... Aí o que é que vai? E te darei tesouros das escuridades e riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, meu irmão. Dê glória a esse Deus. Eu profetizo pela palavra de Deus, ainda esta noite haverá intervenção extraordinária do céu, e a porta
de ferro vai ter que se abrir. Sabe por quê? Não é por causa de você, não. É porque na tua frente vai aquele que abre porta, vai aquele que endireita caminho, vai aquele que quebra ferrolho para te dar, para te dar, para te dar. Cadê o glória desta igreja? Cadê a reação desta igreja pela palavra de Deus? Se prepare. Aleluia. Se prepare. Passa a tela. Se prepare. Se prepare para quê? Se prepare para quê? De Isaías 45:3. Isaías 45:3. Se prepare para tomar posse. Volta ao 2. Se prepare para tomar posse de quê? Das riquezas. É a próxima tela. Dos tesouros da escuridade. Isso fala de coisa que tu nem sabe o que é que vai receber. Olha o texto, clama a mim, responder-te-ei, não se atei coisas grandes e firmes que não. Pronto, se prepare. Porque esta noite, ainda esta noite, haverá uma intervenção de Deus. Eu estou profetizando na ousadia do Espírito Santo que me impulsiona. Haverá uma intervenção de Deus ainda esta. Aleluia. Orabaia, soremicai. Ainda esta noite, aquela porta de ferro vai ter que se abrir, porque na tua frente vai o teu Deus. Aí Jeová vai dizer, pega o quê? Pega o quê? Pega o quê? Tesouros das escuridades e riquezas encobertas que tu não sabe. Recebe. Vai ter surpresa de Deus, vai ter milagre de Deus. Deus vai te visitar ainda esta noite. Está me ouvindo? Deus vai visitar os teus ainda esta noite. Você está ouvindo? Deus vai frustrar os planos do inimigo ainda esta noite. Oh glória, cadê a reação desta igreja? Cadê a glória desta igreja? Dê glória a Jesus, irmãos, que Deus está se revelando e falando com você esta noite. Herodes não vai conseguir pôr em prática o plano que traçou sobre você. Satanás não vai conseguir. Deus vai frustrar os planos do inimigo e Deus será exaltado. E eu vou encerrar. O que Herodes planejou e as pessoas que participaram de tudo aquilo, o planejamento de Herodes caiu sobre eles. Olha aí o capítulo, Atos capítulo de número 12, salvo engano, é o versículo de número 22, ou é 23? 23. No mesmo instante, não é isso não, é o texto que volta antes, que fala, é o 20 mesmo. Atos 12, 20. Eu acho que é o 20, Atos capítulo 2, 12, versículo 19, eu boto 19. 19. Enquanto Herodes, e quando Herodes o procurou, e não achou, irmão, foi feita uma inquirição aos guardas. Os guardas foram a julgamento, irmão. E mandou-os o que, irmãos? Sabe o que é isso? Mandou matar os guardas. A sentença de morte era para quem? E sobrou para quem? Para os guardas. Mandou justiçar, e quando você vai olhar, mandou matar os guardas. E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali, Pedro. Aí, a sentença não só caiu sobre os guardas. Na sequência do texto, Herodes, que estava se achando muita coisa, todo fofo, peito estufado, um dia irritado com o povo de Tiro e de Sidom. Bota outra tela, a tela de... passa o 21. E num dia designado, que a Bíblia não diz, vestindo Herodes de vestes reais, olha, achando, abafando, que estava abafando, né?
E, irmãos, aqui, Deus não se esqueceu não, irmão. Não, Deus não se esqueceu. Nosso Deus não sofre de amnésia. E aquilo que tramam para nós, está lembrado de quando tramaram? Quando Amã tramou contra Mardoqueu? E ele não só tramou contra Mardoqueu, como tramou contra todo o povo judeu. E para Mardoqueu ele fez uma forca especial, que dizia um irmão que eu conheci lá em Olivença, especial. Da grossura do pescoço de Mardoqueu. Só porque Mardoqueu não se curvava, irmão. E ele se achando o todo-poderoso, porque ele carregava o anel do rei no dedo. Aí disse, você não se curva não, é? Então, em casa, viu? Tramou em casa uma forcazinha para Mardoqueu. Mardoqueu nem sabia, irmão, o crente Mardoqueu. Mas era um homem de que, irmãos? De oração. E o que aconteceu? O que aconteceu que um belo dia, Mardoqueu mandou um recado para Esther. Jejuaram 3 dias e 3 noites. E resumindo a história, eu acho que quando a mulher de Mardoqueu fez a mulher de Amã fez a forca, ela errou. Não conseguiu medir o pescoço de Mardoqueu. Ele disse, eu vou medir pelo seu, meu marido. Aí deu certinho para ele. Porque a forca que era para Mardoqueu sobrou para Amã. Aleluia. Deus não se esqueceu, não. Os planos que não são de Deus são contrários a você. Você é menina dos olhos de Deus. Você é jardim fechado de Deus. Você é querido de Deus. Aleluia. Os planos que fazem contra a igreja e contra a sua vida não prevalecerão. Porque o Senhor é Deus conosco. E os planos que projetaram contra você servirá para quem planejou. Mas para você tem bênção e intervenção de Deus. Aí um belo dia, vestido Herodes de vestes reais, e aqui eu encerro, estava assentado no tribunal, ó. Isso me lembra alguém. Ele dirigiu a palavra, e o povo exclamava, voz de Deus, e não de homens. Aí Jeová disse, eu não sei se foi o mesmo que desceu na prisão, mas Jeová disse, ô anjo, vai lá, que ele está achando que é muita coisa. E a Bíblia diz que no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Aí aqui não tem gente que não dá glória a Deus. Todo mundo dá glória a Deus, não dá? Não dá? E quem vai deixar de dar glória a Deus na hora dessa? Glória a Jesus, né? Você tem glória a Deus aqui essa noite? Aleluia, né? Então a mensagem de Deus é esta noite. Eu encerro, concluo, dizendo, planejamento de homens, planos que serão frustrados por conta da intervenção divina ainda esta, não é amanhã, nem depois de amanhã, será esta noite. Você está aqui e Deus está agindo. Você está aqui e Deus está trabalhando. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão bem alta assim. E ao contrário de Herodes, dá um glória bem gostoso para... Com autorização do pastor, é alguém para Jesus essa noite? Tem uma vida para Jesus. Fique de pé, igreja. Traga essa pessoa aqui, irmão. Acompanhe ele. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Se tiver alguém para Jesus, uma segunda pessoa, levante a mão e diga, eu, pastor, quero Jesus. Traga essa pessoa, por gentileza. Onde está a segunda vida para Jesus? Na galeria, aqui embaixo. Alguém mais para Jesus? Deus abençoe com o nosso pastor Herman.